Bom, vou aproveitar. A Thaís Arbex trouxe essa informação em primeira mão e ela é ultra generosa, ela já encaminhou a decisão, a gente está com ela aí. Eu consegui ler a decisão com bastante calma antes do jornal e vou detalhar para vocês exatamente o que é que diz o ministro Alexandre de Moraes. Vamos tentar entender um pouco o que é, né? Há uma investigação, porque naquela live, a primeira grande live que o presidente fez, utilizando a estrutura do Palácio do Planalto, a EBC, que transmitiu a live dele, na qual Bolsonaro dizia que ia apresentar provas de fraude nas urnas eletrônicas, que na própria live ele admite que não tem provas, mas ele exibe ali, inclusive exibiu de uma maneira que não condiz com o que diz a investigação, né? Ele exibiu um inquérito da Polícia Federal, que foi obtido por um aliado dele no Congresso a título de robustecer o debate na comissão que debatia o voto impresso. O presidente exibe os trechos desse inquérito e aí se fazem a pergunta, esse inquérito, todo inquérito por natureza, ele nasce sigiloso, até para preservar a investigação. Bolsonaro está abrindo dados sigilosos da PF numa live e isso passou a ser alvo de uma apuração. É essa apuração dessa live, no qual a Polícia Federal diz textualmente no processo que sim, o inquérito era sigiloso, que sim, o deputado sabia que era sigiloso, o deputado que levou esse inquérito a Bolsonaro, a PF diz tudo isso. É esse inquérito que apura. Bolsonaro cometeu crime ao violar o sigilo desse inquérito da Polícia Federal, que a Lindora Araújo, braço direito de Augusto Aras, quer enterrar. E ela tentou 2 vezes. A segunda, nesta semana, ou foi no final da semana passada ou no início dessa semana. E aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a gente vai detalhar para vocês agora. Olha só, eu separei 3 trechinhos. Aí você tem... A gente vai ler o que escreveu o ministro e a gente vai traduzir um pouquinho, né? Porque vem assim, à luz do sistema jurídico normativo brasileiro, diferentemente do alegado pela vice-procuradora-geral da República, a Lindora Araújo, não se confunde a fase pré-processual investigativa com a titularidade da ação penal pública. Vamos pausar aí um pouquinho. O que o ministro Alexandre de Moraes está dizendo? No sistema brasileiro jurídico, na nossa norma, pela nossa lei, a Lindora Araújo diz o seguinte, não, eu vou arquivar, eu quero que arquive, e não adianta seguir com essa investigação, porque quem vai denunciar sou eu, Ministério Público, e eu estou dizendo que eu não vou denunciar. Então, arquiva, trava a investigação. Foi o que ela pediu. Ela está dizendo, ela chegou a escrever, ainda que tenha prova de ilícito, não será aproveitado porque o Ministério Público está dizendo que não entende que essa investigação deve seguir. Aí Alexandre diz o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, diferentemente do que alega a Procuradora-Geral da República, a Lindora Araújo, a fase pré-processual, que é essa na qual a investigação está acontecendo, não tem a ver com o direito de acusar. Titularidade da ação penal pública é o direito de acusar, que é dado pela Constituição, cuja promoção, o direito de acusar, cuja promoção nos termos constitucionais é privativa do Ministério Público. Ele está dizendo, o Ministério Público deve formar a sua opinião, se teve ou não teve crime, a partir das provas obtidas na investigação. Mas... Contudo, né, não tem a atribuição de impedir a atividade da Polícia Judiciária. O que ele está dizendo? Você está falando que você não quer acusar? Isso realmente é um problema seu, trocando em miúdos aqui, tá? Mas você não pode impedir a Polícia Federal de investigar. Isso não é função, não é atribuição constitucional do Ministério Público. Espero que eu tenha conseguido explicar direitinho, traduzir aqui para vocês. Ele está dizendo, você está falando que você não vai acusar lá na frente? Ok, não acusar realmente é um problema seu. Agora, proibir a Polícia Federal, né, a atividade da Polícia Judiciária, de investigar, isso não faz parte das atribuições do Ministério Público. Segue o ministro Alexandre de Moraes num outro trecho. Ele explica o seguinte, né? Porque a Lindora Araújo, quando pede o arquivamento, ela fala que já tinha se manifestado contra, que o inquérito está ocorrendo à revelia do Ministério Público. Aí o ministro virou e falou, olha,
a decisão ela é longuinha. E ele vai detalhando. Uma vez, no dia tal, eu pela primeira vez abri vista. O que é isso? Mandei o processo para vocês. Quando ele termina de relatar todas as vezes que o Ministério Público teve acesso a esse processo, o ministro escreve isso que está aí. Em 4 das 5 oportunidades de atuação do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se por meio da doutora Lindora Araújo. Então, veja, 5 vezes o Ministério Público teve acesso ao processo. Em 4 das vezes, quem se manifesta, quem assina a resposta do Ministério Público é a mesma subprocuradora que agora está questionando. E aí o ministro diz que, por meio dela, concordou com as referidas decisões, inexistindo a interposição de qualquer pedido de reconsideração, impugnação ou recurso. Em 4 das 5 vezes, foi a própria Lindora Araújo quem manifestou concordância com todas as decisões proferidas até aqui. Nenhuma vez ela colocou qualquer pedido de reconsideração, de mudança numa direção dada pelo ministro, de impugnação ou mesmo recorreu de algum prazo dado por ele. E olha, não é que em uma vez houve discordância, não. Nas 5 vezes houve concordância. E aí segue o ministro, é porque uma não foi pessoalmente a mesma subprocuradora braço direito de Augusto Aras. Segue o ministro, Edu. Aí, ó, na próxima tela a gente tem? Ok, não tem problema. O ministro escreve o seguinte, olha, a inusitada alteração de posicionamento da Procuradoria-Geral da República, ou seja, a Lindora concordou 4 vezes, pessoalmente, a PGR 5, todas as vezes foi consultado. Houve, então, uma inusitada mudança de entendimento, segundo o ministro, somente no dia 1º de agosto de 2022. E aí o ministro diz, já foríssimo de qualquer prazo de manifestação. Obrigada, Edu resolveu aqui na hora. É que eu fico lendo junto com vocês aqui no meu retorno. Olha, a inusitada alteração de posicionamento da procuradora vem só no dia 1º de agosto. E aí o ministro usa esse palavrão. O fato dela mudar de ideia em agosto de 2022 não afasta a preclusão temporal. O que é preclusão? Perdeu, irmão, o tempo. Você tinha um prazo para fazer, está fora do prazo de validade, está chegando tarde. É basicamente um perder o irmão em linguagem jurídica. Não tem mais o condão de restituir o prazo processual para interposição de recursos, ou seja, está fora da hora. Você acordou agora só em agosto, está fora da hora. Não bastasse a preclusão temporal, ou seja, chegou tarde, comportamentos processuais contraditórios. Por quê? Porque ele está dizendo que ela mudou de opinião no meio do negócio e foi com brutalidade. São inadmissíveis e se sujeitam à preclusão lógica. Basicamente, ele está dizendo que está desconsiderando porque não faz sentido. Olha como fica claro em seguinte: dada a evidente incompatibilidade entre os atos em exame, ou seja, na anterior aceitação pela PGR das decisões proferidas e sua posterior irresignação, como salientado. Ou seja, ele basicamente está dizendo que ela chega tarde e chega fora de lógica, com uma mudança repentina de entendimento. Gente, isso, descontada toda a linguagem jurídica, acho que ficou claro, isso é uma paulada, isso é uma senhora resposta, isso é dá uma olhadinha bonitinho porque está tudo documentado aqui. Foi isso que o ministro fez, devolvendo uma ação da PGR que também chegou cheia de ataques a ele. O ministro não responde nenhum deles, faz o histórico do processo e finaliza com esse, basicamente, sem tempo, irmão. Vem para cá, Leandro Rezende, vem para cá, Yuri Pita. Gente, os termos, assim, eu achei que valia trazer esse detalhamento,
Porque, o processo jurídico é muito difícil. 2, a linguagem também é muito difícil. Mas fica muito claro, quando você vai olhando, que houve uma guinada na posição da própria subprocuradora Lindora Araújo. E a despeito de não ter havido nenhuma grande movimentação processual nesse caso nos últimos dias, e de até hoje esse inquérito ser mencionado pelo presidente de maneira fora do contexto fático dele, né, para atacar as urnas. Ele não tem a ver com urna, tem a ver com invasão do sistema de RH do TSE. Eu começo com você, Yuri. Não, e fica claro, os termos ali jurídicos traduzidos deixam muito claro o nível do desgaste, do acirramento que está ocorrendo neste caso entre a subprocuradora e o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque, de fato, houve um posicionamento de Lindora bastante duro em relação ao ministro, ao que ela considera ali inadequado por parte do ministro, e o ministro respondendo da mesma forma e pontuando ali cada item que ele vê problemas na forma como a subprocuradora agiu. E acho que o primeiro ponto que você colocou, Dani, é muito claro disso. Quer dizer, se vai depois apresentar a denúncia ou não, é de fato uma prerrogativa, é uma competência do Ministério Público. Agora, não permitir nem a investigação, interromper a investigação antes que a Polícia Judiciária, que os investigadores que tenham também essa prerrogativa de fazer as investigações, é isso que o ministro Alexandre de Moraes deixa muito claro nessa decisão e coloca muito em xeque a postura da subprocuradora associada a essa mudança de posicionamento, né, dos outros momentos, dos outros 4 posicionamentos anteriores em que havia ali um entendimento ou uma conduta mais alinhada no sentido de seguir o script previsto dentro das regras de investigação e posterior andamento ou do arquivamento ou do oferecimento de denúncia para a justiça. Enfim, é um embate, acho que você traduziu muito bem, que o embate é muito, muito duro nesse caso entre a postura da PGR e o que o ministro do Supremo Tribunal Federal coloca nessa decisão de hoje.